Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canote da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som. Mandar um abraço aos produtores de conteúdo amigos aqui. Velho General, Rogério de Itapiã, Pátio Defesa, Canal Bom Combate, Felipe Quintas, o Rubão, enfim, a turma toda. O Leonardo Russo que está aqui com a gente hoje. Tudo tranquilo, Leonardo? Como é que você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Com um pouco de frio, mas estou bem. Quanto é que tá fazendo aí no Quirguistão? Então, hoje até que não foi um dia muito frio, né? Agora tá, acho que é 0 graus, -1. Hoje foi um dia atípico, mas ontem, anteontem, deu -10. Né? Até que hoje esse tá um período de inverno menos rigoroso, né? Porque aqui às vezes dá -20, -25, né? Não é anormal. Mas fala uma coisa, como é que é o aquecimento das casas aí? É gás também? Como é que é? É a gás, é gás. É gás. O pessoal pega gás da Rússia ou do Cazaquistão, mas também aqui tem bastante energia, né? Porque o Quirguistão tem muita água. Eles até vendem um pouco de energia para a China também. Vem cá, como é que é a vida aí no Quirguistão, cara? Fala pra gente, língua, política, como é que é isso daí? Conta aqui pra gente, porque o Quirguistão, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, peraí. Vou mostrar pra vocês onde é que o Léo tá. Pronto, tá aqui, vamos achar aqui. Vou mostrar pra vocês primeiro aonde que ele tá. Vocês verem como essa comunidade vai longe. Tá aqui o Quirguistão, peraí. Deixa eu dar uma... Perto isso. Ó, tá do outro lado do mundo, gente. Do outro lado do mundo. Só para vocês terem uma base, tá? É aqui, ó. É aqui, ó. Tá vendo? Perto da China. Perto da China, do Cazaquistão, tá? Então, Léo, fala aí pra gente como é que é. Isso para vocês se situarem. Vamos dar o like, pessoal. Vamos ajudar o canal. Vamos dar o like. Como é que você foi parar aí, Léo? Conta pra gente. Bom, primeiramente que eu sou casado, né? Com uma Kirguiz. Então, eu tenho família, né? Também a gente tem um apartamento aqui. Então, de certa forma, o Quirguistão é minha segunda casa, né? E segundo também que eu sempre quis aprender russo, né? Eu sempre quis aprender russo e aqui você falou sobre língua. Aqui o russo é um idioma oficial, né? E é interessante quando você fala sobre a língua do Quirguistão, porque assim, na verdade aqui tem dois idiomas, né? Aqui tem o Kirguiz e aqui tem o russo, correto? E o Kirguiz, ele é uma língua da família túrquica, né? Então, como eu já morei na Turquia, de certa forma, eu entendo um pouco o Kirguiz, eu consigo me comunicar. Na verdade, eu morei na Turquia, eu aprendi turco. É claro que eu não falo um turco culto, um turco muito fluente, mas eu consigo me comunicar sem problemas. Então, aqui, quando as pessoas falam Kirguiz comigo, que geralmente são mais pessoas do campo, tá? Porque na cidade se fala bem mais russo, né? Tanto que na cidade, às vezes, você encontra Kirguiz que não fala Kirguiz, que só fala russo, né? Eu conheci vários casos, o que é parecido no Cazaquistão, porque a maioria das pessoas que eu trabalho são cazaques. Então, o Cazaquistão e a maioria dos meus amigos são cazaques também. Eu tô à frente eu estou bem à frente, eu estou 9 horas na frente de vocês, né? Como o general. Então são 5 horas da manhã aí. 5 horas da manhã, sim. 5 horas da manhã. Ó, te tiramos da cama, hein, malandro? Não, mas é o horário que eu acordo mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que é o regime de governo aí? Não, o Quirguistão, na verdade, assim,
tem a democracia, as pessoas votam, né? O Quirguistão, na verdade, é o único país da Ásia Central que sempre trocou de presidente, né? Vez ou outra eles estão trocando de presidente. Mas, assim, eu não quero ser desrespeitoso, né, com o meu segundo país, né, porque é o país da minha esposa, mas, assim, o Quirguistão é um país muito pequeno, né, tem 6 milhões de habitantes. Pequeno. Então, é um país que, assim, vou ser sincero para vocês, ninguém leva muito a sério, assim, né, o Quirguistão é aquele país, né, mas o que é o seguinte, é interessante, né, estava falando do idioma, aqui o russo é amplamente falado, né, por exemplo, a 2 minutos andando da minha casa tem uma faculdade, e lá eu estou aprendendo russo, e assim, você percebe, assim, tem o kirguiz e tem o russo, mas na prática mesmo as pessoas falam mais russo. Eu estou falando na cidade, tá? É mais homogêneo. Você diz que a população é mais homogênea, mais tranquila, assim, por ser pequena, etc. É isso? Não, aqui tem russo também. Aqui tem uma etnia Não, russa. mas eu digo assim, não tem esse sectarismo que a gente vê no Ocidente, essa agitação toda? Como é que é essa parte? Então, no sul pega um pouco, sim, porque no sul tem uma maioria, tem uma, não digo maioria, mas uma grande parte da população é uzbek. Tanto que em 2011, se não me engano, houve alguns problemas entre os kirguizes étnicos e alguns uzbeques étnicos, né? Porque, na verdade, essa foi a herança do Stalin, né? Ou da União Soviética, digamos assim. Eles dividiram, por exemplo, existiram terras uzbeques que foram dadas ao Quirguistão, ou foram dadas ao Cazaquistão, assim como também aconteceu na Armênia e no Azerbaijão. Então, na verdade, a União Soviética ela combatia o nacionalismo. Né? Era dividir para governar, né? Dividir para governar, exatamente. Então, por isso que eu vejo que o povo da Ásia Central, de certa forma, é bem dividido. Assim, né? Claro que o cazaque e o kirguiz eles são muito parecidos, né? Eles se consideram meio que irmãos, né? E também não tem problemas de fronteiras, né? Mas, por exemplo, o kirguiz e o uzbek têm alguns probleminhas, né? O uzbek étnico, né? O kirguiz e o tadik, né? Também o Tadiquistão e o Quirguistão, de vez ou outra, tem alguns probleminhas também na fronteira. Então, você percebe que os soviéticos, ou né, o Stalin, não sei, cada um, culpe quem quiser. O professor falou que é quem quer. Então, na verdade, assim, mas enfim, os soviéticos da Ásia. Esse é um problema que o Stalin entendia bastante, porque ele foi comissário das nacionalidades antes de ser secretário-geral do Partido Comunista. Então, muitos dos apoios que o Stalin usou para subir dentro da hierarquia do PC vieram do apoio, vieram de delegados das outras repúblicas. Viu? Ele sabia bem como é que o jogo funcionava. O Stalin manobrava bem isso. Ele fez uma confusão desgraçada lá, mas ele conseguiu governar. E funcionou, porque é o que eu falei. Hoje, por exemplo, em 2011, quando houve esse problema, né, entre os kirguizes étnicos e os uzbeques étnicos, todos vão lá para a Rússia, né? Falar, Rússia, resolve esse problema aí, né? Então, na verdade, de certa forma, a Rússia é o mediador da Ásia Central. As pessoas falaram que o Quirguistão é rico, né? Na verdade, o Quirguistão não é muito rico em energia, aqui não tem gás, aqui não tem petróleo, ou em grande quantidade, né? Não sei em pequena quantidade. Mas o Quirguistão é um país muito rico em pedras preciosas, né? Tanto que o meu sogro, ele é engenheiro, agora eu não sei o nome em português, é um engenheiro que cuida dessa área, né, que vai para as minas tal, e explora, né, pega ouro, pega pedras preciosas. Então, o Quirguistão é um país muito rico em pedras preciosas, mas fora isso não é rico energético, no sentido de petróleo e gás, como, por exemplo, o Cazaquistão, né, que é vizinho. Você percebe que, eu já fui para os dois países, você percebe que o Cazaquistão é muito mais rico, né? É muito mais desenvolvido, né? Mas voltando à questão étnica, então o Quirguistão tem um pouco desse problema, mas a maioria é kirguiz, né? Assim, de vez ou outra você vê um tadik, né? De vez ou outra você vê um uzbek. Para quem não sabe, assim, o tadik tem uma aparência um pouco mais persa, assim, né? Tanto que até o idioma deles é persa, é muito parecido com o farsi, né? Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eles veem o Ocidente, hein?
Como é que eles enxergam o ocidental? Então, ocidental é que nem como é que a gente enxerga sei lá, o povo da Indonésia, né? Claro que assim, que tem influência americana, tem influência europeia, mas é muito pouca, né? O Kirguiz, na verdade, como eu posso definir o Kirguiz? O Kirguiz é um povo muito simples, entendeu? É um povo muito humilde, é um povo que não pensa muito em política. Na verdade, assim, de vez em quando eles pensam. Eu tive várias conversas políticas com kirguizes, né, conversas excelentes. E o que eu percebi, né, que aqui os países que mais influenciam o Kirguistão, primeiramente a Rússia, obviamente, né, tanto que a mídia aqui, a mídia da televisão, né, ela é basicamente russa, né. Meu sogro, por exemplo, ele mora na vila, ele tem a fazendinha dele, né, e ele vê notícias russas, né? Ele vê canais russos. Toda noite ele vai lá, liga a televisão e sabe o que está acontecendo no mundo pela ótica russa. E eu percebo que as pessoas têm 40, 50, 60 anos, ainda assiste TV, ainda se informa pela mídia russa, né? Agora os jovens usam internet, usam YouTube, né? Mas é que eu falei, o Kirguistão não é um país muito politizado, assim, como o Brasil, porque, de certa forma, não tem muito o que fazer. O Kirguiz não tem muito o que fazer. O Kirguiz está numa vizinhança complicada, porque tem a Rússia um pouco mais ao norte e tem a China, né? E, na verdade, o que eu percebi quando você fala de geopolítica, eu percebi que o Kirguiz, ele assim, que é mais politizado, tá? Ele tem um pouco de medo do domínio chinês. Em que sentido? No domínio demográfico, né? Porque vieram os chineses para cá, né? É que quem ocidental não percebe isso. Né? Quem ocidental não percebe, porque é tudo asiático, né? Mas quando você vai vivendo, você vai percebendo as diferenças, né? O chinês ele é um pouco mais baixo, o kirguiz, o asiático das estepes, né? Ele é mais encorpado, ele é mais alto, né? Mas você percebe que vieram muitos chineses aqui, né? Muitos chineses também, como tem muito homem, pouca mulher, muitos chineses se casaram com mulheres do Kirguistão. Então, eles têm um pouco de medo desse domínio demográfico, né? Que daqui a 20 anos, 30 anos, o Kirguistão vai ser China. E o que impede disso acontecer é a proteção russa, né? Porque a Rússia e a China têm um acordo, né? Tipo, ó, esse país até que você vai... E a religião, como é que é? Predominantemente islâmica, como é que é? Mas que tipo de islamismo? Que tipo de islamismo? Sunita. A maioria do Kirguiz é sunita. Só que é o seguinte, né? Você percebe que, assim, primeiro que o povo Kirguiz, e assim como o povo cazaque, né? Vou falar dos dois, assim, mais ou menos, né? Porque eu tenho um pouco de conhecimento dos dois. Eles eram nômades, né? Eles eram nômades. Então, eles não eram povos sedentários como o Uzbequistão, tanto que se você for para o Uzbequistão, provavelmente eu vou lá no mês que vem, se você for para o Uzbequistão, você vê mesquitas centenárias, né? Se você for para as cidades históricas de Bukhara, de Samarkand, você vai ver mesquitas centenárias, né? Agora, o povo kirguiz, ele era nômade, então, de certa forma, nem tinha uma literatura, digamos assim, uma literatura complexa, né? Nem o kirguiz, nem o cazaque. Então, na verdade, o Islã, aí eu vou falar o que não está na Wikipedia, tá? Eu percebo que o Islã do Kirguistão, ele é muito meio misturado com paganismo, assim, né? Eu percebi assim, não sei. Não é aquele Islã mais puro, assim, que eu percebi quando eu morei, por exemplo, na Turquia, quando eu morei na Turquia, ou quando eu conversava sobre religião com meus amigos árabes, né? Por exemplo, aqui você não tem muita mulher com véu, né? Você não tem muita mulher com véu. Então, o povo que vai na mesquita, mas ao mesmo tempo, quando tem doença na casa, eles fazem uma fogueira para expulsar os maus espíritos, né? Então, você vê que é um povo que, até 200 anos atrás, ainda o paganismo era muito forte nessa região, né? E era um povo nômade, era um povo que, né, ia de um lugar para outro, né? Então, quando o povo é nômade, a maior preocupação deles
é comer, é sobreviver, né? Então, aqui não é um país muito religioso, porém, é um país mais conservador. Eu percebi isso. É um país mais família, né? Os jovens geralmente casam cedo, né? Assim, mais os jovens do interior, né? Porque os jovens da cidade... Assim, a cidade, ela... O mundo está virando globalizado, né? Existem jovens... Por exemplo, as minhas cunhadas não casaram ainda, né? Estão com seus 29 anos e não casaram ainda, né? Mas, por exemplo, eu vejo na minha própria família, né? As minhas cunhadas moram na cidade, falam vários idiomas, trabalham, não usam véu, né? E viajam vários lugares, gostam de viajar, tal. Agora, por exemplo, o meu cunhado mais novo, né, que é o Simic, porque aqui tem uma tradição muito interessante. Aqui tem uma tradição muito interessante. A herança fica tudo para o filho mais novo, entendeu? O filho mais novo, ele meio que cuida dos pais. Ele mora com os pais, ele cuida dos pais, ele fica com a casa dos pais, né? Então, o meu sogro, como já falei, ele tem uma fazenda. Então, o meu cunhado, o nome dele é Simic, tá? Então, Simic, ele cuida da fazenda do pai, ele tira leite, ele... Ó, o pessoal vai perguntar se tu deu o golpe do baú aí, hein? Casou com uma fazendeira, hein? O pessoal vai sacanear, o pessoal do Arte da Guerra não perdoa. Ai, dei golpe, Mas eu vou falar algo interessante, tá? Que eu aprendi no Kirguistão, eu acho muito interessante que, sei lá, quem tiver planos políticos poderia, né, escutar o que eu estou falando. Por quê? Porque o Kirguistão, veja bem, 90% do país é montanha, praticamente. É o quê? Montanha. É um país super montanhoso. 90% do país é montanha. Sem contar que eles têm um clima horrível. Horrível. O inverno daqui é horrível. Tá? E assim, tenso, né? Você percebe que o clima do Brasil é muito mais prazeroso. E mesmo assim, você percebe que uma grande parte da população kirguiz vive da agricultura. Né? A minha esposa, que a gente morou no Brasil 2 anos, a minha esposa falava algo que eu até me senti ofendido. Ela falou, olha, o brasileiro só é pobre e desempregado porque quer. Eu fiquei ofendido, falei, como assim? O que você está falando mal do meu país? Mas hoje eu entendi por quê. Porque, na verdade, você vê que muitas pessoas do Kirguistão, eles têm a terrinha deles, entendeu? Eles plantam batata, plantam tomate, cuidam, eles têm cordeiro, tem vaca, tudo, tira leite da vaca. Então você percebe que é uma população que ainda é muito rural. Tem gente que vive na cidade, mas mesmo assim... Mas as dificuldades do clima para a agricultura são grandes, né, Léo? Mas mesmo assim eles conseguem. Aí minha esposa falou, como vocês que têm sol o ano todo... Não, assim, a agricultura brasileira deveria ser, no mínimo, o dobro do que é hoje. Então, hoje eu percebo que, não sei, eu acho que é uma ideia, né? Eu acho que quem é especialista pode trabalhar mais nessa ideia, mas eu acho que uma grande parte da população brasileira, eu acho que deveria voltar para o campo, ter sua fazendinha, não sei, é apenas uma ideia, tá? Mas voltar para o campo, ter sua fazendinha, né? Plantar, trabalhar a terra, né? Pelo menos a pessoa tem o que comer, ou pelo menos a pessoa tem um trabalho. Eu acho que o preço do alimento vai diminuir, porque mais pessoas vão estar produzindo alimentos, o desemprego vai diminuir, né? Essa concentração urbana vai também diminuir. Eu não sei. Depois que eu vi o modo de vida kirguiz, eu fiquei pensando muito nessa questão, né? Porque, é que eu falei, um país tão pobre, com uma terra tão complicada, com um clima tão complicado, uma grande parte da população sobrevive da agricultura, né? Eu fico pensando, por que não o Brasil, né? Claro que eu não estou falando que você vai ser um rei do gado, né? Não estou falando que existem setores da agricultura que é o grande agronegócio que vai cuidar e pronto, acabou. Mas eu acho que, não sei, eu acho que uma parte da população brasileira deveria, sei lá, voltar para o campo. A gente não valoriza aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Com relação ao problema que nós tivemos recentemente no Cazaquistão, parece que tinha gente de outros países lá, talvez inclusive do Kirguistão. Como é que isso repercutiu? O pessoal fala alguma coisa lá dessa agitação toda que teve no Cazaquistão? O que eles falam aí? Foi muito. E eu vou falar, a fronteira do Cazaquistão e Kirguistão foi fechada.
E até o pessoal fala, poxa vida, vocês fizeram a revolução de vocês e vocês nos culpam. Mas, na verdade, houve sim, e é que eu falei, isso foi um alerta para os líderes da Ásia Central. Por quê? Porque o Cazaquistão é o país, que eu falei, é o país mais rico da Ásia Central, de certa forma, é o país mais moderado, né? É o país até, de certa forma, mais secular da Ásia Central. Estou falando assim, da tradição do povo, tá? Só que mesmo assim houve aconteceram esses problemas no Cazaquistão. Então os líderes da Central ficaram um pouco com medo disso, né? Ficaram um pouco com medo dessas guerras híbridas no país. Então, de certa forma, esses protestos que aconteceram no Cazaquistão, a meu ver, eles estão fortalecendo até a influência russa na região. Como eu falei para vocês, esses países, né, o Uzbequistão, o Tadjikistão, todos esses estão da Central, eles buscam muita proteção da Rússia. Por exemplo, o Tadjikistão, ele tem muito medo, né, que o Talibã se infiltre no Tadjikistão. Por quê? Porque no Afeganistão existem muitos tadiks, né, muitos povos tadiks que vivem no Afeganistão. Existe uma grande minoria tadik no Afeganistão. E eles fazem fronteira e, como eu falei, a região é uma região montanhosa, é fácil de infiltrar. Né? Aí, ó, Tadjikistão, você vê, perto do Afeganistão, né? Aqui, ó. O Leonardo está aqui, ó. Está no Quirguistão. Isso. Né? Exatamente. Aqui você tem o Tadjikistão, aqui já é o Afeganistão. A gente vê que não é muito longe, né? Do Afeganistão para aí, uma tripinha só do Tadjikistão separando, né? Exatamente. E vocês estão perto do Xinjiang chinês, né, Leonardo? Estamos perto do Xinjiang. Mas é que eu falei, a fronteira chinesa é fechada, é de difícil acesso, né? Está perto. Dá para ir de carro, né? E o Xinjiang, o povo uigur e o povo kirguiz, eles têm um idioma muito parecido, né? Eles têm um idioma... Assim, são povos de origem túrquica, né? Então, tanto que o meu... Eu morei quando eu estava na Turquia fazendo faculdade, meu amigo de quarto era uigur, né? E quando ele conheceu a minha esposa, né? Eles conseguiam se comunicar. Né? Dá para entender. Mas como eu falei, como eu estava falando, esse é o problema da região, né? Então, o Tadjikistão tem medo porque o povo aqui é de maioria muçulmana, é de maioria sunita, mas não é um povo muito extremista, assim, não é um povo muito religioso, né? Além do mais, muitos kirguizes, muitos uzbeques, né? Muitas pessoas da Ásia Central lutaram no ISIS, né? Na guerra da Síria, né? Sim. Então, na verdade, problema. Então, o povo aqui tem um pouco de medo. Os líderes daqui têm muito medo também. Até o povo aqui, por exemplo, o povo aqui, eles não gostam quando uma mulher, ela usa toda a burca. Não, aqui tem muita mulher usando lenço, né? Porque até as russas usam, né? Aquele lenço que as pessoas usavam no campo. Aqui tem bastante, né? E também, de certa forma, agora tem o jihad, né? Também. Mas não é muito. Mas agora, quando você vê uma mulher toda coberta, até o povo se sente desconfortável com isso. Assim, fala, nossa, meu Deus do céu, meu país... Eles não querem um país assim também muito extremista. Né? Eles são muçulmanos, acreditam em Allah, tudo, né? Mas eles não gostam muito do extremismo, eu percebi, né? Tanto que, por exemplo, o meu sogro ele é religioso, ele vai na mesquita, tudo, mas ele nunca gostou que as filhas dele, né, se cobrissem todas. Falou, não quero, vocês não são árabes. Ele falava, vocês são kirguizes, né? Ele nunca gostou. Então, você percebe que o povo aqui tem um pouco de medo, e principalmente depois, né, que muitos kirguizes, muitos jovens aqui, né, foram lutar na Síria e muitos morreram, né? Então, na verdade, o povo... Mas teve o pessoal que regressou aí? Porque na Europa está um problema sério, né? Eles têm muita preocupação, principalmente britânicos, alemães, franceses e belgas têm muita preocupação com isso. O chinês também tem muita preocupação, porque foi muita gente do Xinjiang para a Síria. Eles têm essa preocupação. A gente, como brasileiro, pessoal, graças a Deus, nós temos alguns problemas, mas esse nós não temos, né, do egresso dos radicalizados.
Não, e isso é muito bom. Não, provavelmente houve, mas o que acontece? Acontece o seguinte, que com a queda da União Soviética, né, você vê que muitos desses países, né, eles se tornaram alvo para vários países, né? Na verdade, o Ocidente tentou influenciar aqui, né? Tanto que a minha cunhada trabalhava na Embaixada Americana, e agora ela trabalha na OSCE, então ela dá muitas informações, né, minha cunhada. Então, o, quando a União Soviética caiu, então os turcos tentaram influenciar a região, o Ocidente tentou influenciar a região, a China tentou influenciar a região, vários países árabes tentaram influenciar a região. A Coreia, por incrível que pareça, também tentou influenciar muito a região. Por quê? Porque, na verdade, eu não sei se você sabe, mas existem muitos coreanos na Ásia Central. Não sabia, não. Existem muitos coreanos, na verdade. Na verdade, existem muitos coreanos nesses países das ex-repúblicas soviéticas. Se você encontra um asiático com nome russo, provavelmente ele é coreano, né? Então, na verdade, a Coreia ela investiu muito na região, tanto que existem vários institutos coreanos, né? Eles ensinam coreano de graça. Então, na verdade, todo mundo queria influenciar, porque assim, era um país recente, novo, então todo mundo queria influenciar, queria fazer o soft power, né, na Ásia Central. Tanto que a influência americana aí, como é que é? Não, era maior, né, porque, na verdade, a Ásia Central era usada, né, pelos americanos para influenciar assim, para fazer logística no Afeganistão, né. Mas você vê que a influência americana ela diminuiu, né? Porque assim, a Ásia Central está entre a Rússia e China. Entendeu? Dois gigantes geopolíticos. Exatamente. Né? Os americanos meio que abandonaram, eu acredito, a Ásia Central. Porque o Turcomenistão é uma ditadura, é a Coreia do Norte da Ásia Central. Então, o Uzbequistão, eu acho que é um país, de certa forma, é o mais relativamente independente. Né? O Tajiquistão é muito pequeno, perto do Afeganistão, estão cagando de medo, né, de ser infiltrados pelo jihadismo, né, pelo wahhabismo, que é uma forma de Islã um pouco mais complicada, né. Eu acho que... Ô, Léo, mas esse país que tem medo aí, por exemplo, o Tajiquistão com o receio do Afeganistão, ele acaba caindo automaticamente no polo da Rússia, né? Não, totalmente, eles caíram. De certa forma, a Rússia e a China, eles usam isso, né. Eles usam, eu vou proteger vocês, né. E é que eu falei, a tendência, né? Porque assim, a queda da União Soviética, a Rússia perdeu um pouco de espaço. Eu percebo, cara. A Rússia ela tinha, assim, eram regiões russas, né? Então você vê que a queda da União Soviética vieram vários países. A Turquia, por exemplo, perto da minha casa tem uma faculdade financiada pela Turquia, que é a Manas University, né? Que é a Universidade de Manas. Então você percebe que vários países vieram tentar influenciar a Ásia Central. A Turquia, por exemplo, é um país que sempre quis influenciar muito a Ásia Central. Por quê? Porque são países de língua túrquica, né? Eu falei, o kirguiz e o turco são muito parecidos, mas eu acho que com o ressurgimento da Rússia, a tendência é a Rússia de novo englobar pelo menos o Cazaquistão e o Quirguistão, né? Eu falei para você, o Cazaque e o Quirguiz são povos muito russificados. Até pessoas que falam o cazaque e o Quirguiz nas aldeias, existem muitas palavras em russo. Por exemplo, batata. Aqui se planta muita batata. Batata em cazaque e em Quirguiz é kartoshka, que é uma palavra russa. Por quê? Porque quem trouxe batata para esses povos foram os russos. Então, na verdade, eu sei que muitas pessoas falam de colonização, não sei o quê, né? Mas a gente não pode ver o mundo com preto no branco, né? Exatamente. Eles não vê a colonização russa como algo tão ruim assim. Diferente dos Beck, que já eram um povo sedentário, que já tinham um império, já tinham uma civilização. Mas o cazaque e o kirguiz eram povos nômades. Quem ensinou eles a agricultura foram os russos. E eles são gratos a isso. Né? Então, a colonização russa não foi... Assim, até os mais nacionalistas, né, até aqueles que falam, não, eu sou kirguiz, eu sou cazaque, até entre os nacionalistas, eu não vi um ódio da Rússia. Claro que falar, a Rússia nos colonizou, tá, mas eu não vi um ódio, né? Não vejo uma... Eu acho que
muitos jovens, né, muitos jovens kirguizes, né, o Cazaquistão nem tanto, porque o Cazaquistão é um país mais rico, mas muitos jovens kirguizes, eles vão para a Rússia trabalhar. Aqui é um país simples, mas você vê vários carrão aqui, vários carrão. Você vê Toyota, você vê Mercedes, porque geralmente são pessoas que trabalham na Rússia, vêm para cá e constrói casa, compra carro, né? E a herança do período soviético, o que você vê aí? Então, aqui tem muitos edifícios do período soviético, né? Então, qual é a herança do período soviético que eu vejo? Eu vejo que o povo é um povo um pouco mais secularizado, como eu falei para você. Eu vejo que o povo aqui fala muito russo, né? Até os que são kirguizes é que eu falei, o povo da cidade fala mais russo, o povo das regiões rurais falam mais kirguizes. Até esses povos também falam muito russo. Ou eu também falo, também entende, entendeu? Aqui você se dá bem com os dois idiomas, né? Só acho que o kirguiz eu achei mais difícil se você vai nas regiões mais ricas, né? Nas melhores regiões. Mas aqui tem muitas universidades, né, de período soviético, né? Tanto que a que eu vou, ela é do período soviético. E isso também, o período soviético deixou o povo muito culto, né? O kirguiz é muito inteligente. É uma coisa que o pessoal não sabe. Só vamos dar o like, vamos ajudar o canal. Vamos dar o like, vocês estão tendo uma oportunidade rara aí, saber aspectos da vida do Kirguistão. Deixa eu só fazer um adendo aqui, pessoal. Na antiga União Soviética, eles liam muito, o Estado produzia muito livro, era barato, era assim, fácil você conseguir livros. Eles também estimulavam diversas atividades culturais, aí, como teatro, balé, ópera, jogo de xadrez, etc. Então, o pessoal acha que, né, só vê os aspectos ruins do comunismo, mas tinha isso que era uma coisa muito boa. E uma outra coisa também interessante, que eu estava vendo esses dias no livro do General Giap, que eu estou lendo, é que todos os países comunistas, sem exceção, todos os países comunistas, pegaram pesado com a produção de fertilizantes. Eles tinham uma preocupação muito grande em ser autossuficientes em fertilizantes. Então, gente, é preciso pesar as coisas na vida, tá? O comunismo, ele tinha umas coisas aí que acabou acertando. Mas, Léo, continue aí. Não, a União Soviética, ela deixou muitas heranças boas, né? E uma delas foi a questão de educação, né? O meu sogro mesmo, que eu falei, ele fala 2 idiomas, né? Ele fala o kirguiz e fala o russo fluente, né? São pessoas muito cultas, pessoas que leem bastante, né? Eu achei o povo daqui muito inteligente, muito culto, né? E então eu acho que essa é a influência, mas é que eu falei para você, mas tem um pequeno porém. A maioria dos cazaques, dos kirguizes que eu converso, que eu falo dos dois, tá? Mas a maioria dos cazaques kirguizes que eu converso, eles falam que, por exemplo, se você... Quem estabeleceu o Bishkek foram os russos que criaram o Bishkek, os russos que criaram a Almaty, na verdade. Foram os russos que estabeleceram. Quem desenvolveu essas cidades foram os russos. Ah, sim, sim. Porque tem uma coisa também que é importante, né, Léo, que a gente precisa lembrar. Voltando de novo à União Soviética. Foi a eletrificação da União Soviética que foi feita na época do Stalin. E embora embaixo do chicote, a gente não tem dúvida disso, morreu gente pra caramba. Não, o Stalin, o Gleba chamou de comunista, né? Eu critiquei o comunismo, o fascismo e o liberalismo, tá? Só deixar bem claro, não gosto dessas 3 ideologias. Mas o Stalin é muito querido aqui. Por quê? Calma, por quê? Me escuta. Vamos dizer que a gente é comunista agora. Porque, de certa forma, até no Kirguistão também, toda a família perdeu um parente na Segunda Guerra Mundial. Foi terrível. De forma, claro que eu acho que a Rússia venceria essa guerra, porque eu acho que Hitler cometeu um grande erro de invadir um continente. Mas o Stalin, que liderou a União Soviética nesse período. Essa guerra é chamada de guerra patriótica. Por quê? Porque, na verdade, eles veem como uma guerra da nação mesmo. Né? A nação ia desaparecer com a conquista dos nazistas. Né? Os nazistas eles tinham uma política né? Eles tinham essa política. Né? Eles não gostavam nem do eslavo. O eslavo era visto como uma raça inferior. Então, por exemplo, o avô da minha esposa lutou na Segunda Guerra Mundial.
Então, é uma coisa complicada, né? Quando o Bolsonaro vai lá e visita o túmulo do soldado desconhecido, cara, tem gente lá que às vezes era camponês, nem ligava pra política, mas nem sabia o que era. Nem sabia e morreu, entendeu? Então, tipo assim, é complicado. E isso é quase toda a família da União Soviética, não é só da Rússia, é do Cazaquistão, é do Uzbequistão, é do Kirguistão, entendeu? Todos esses países, eles compartilharam esse sofrimento. Talvez é isso que às vezes até une um pouco, o que une um pouco a Ásia Central, de certa forma, é essa herança da União Soviética, Sim. né? Isso une mesmo, porque toda a família uzbeca, a família kirguisa, a família turcomena, todos perderam parentes ou perderam parentes na Segunda Guerra Mundial. É uma dor que todos compartilham. É uma coisa, Léo, o pessoal estuda a Segunda Guerra, né? O que o pessoal gosta de estudar a Segunda Guerra? É falar a característica de blindado, de avião, etc, etc. Mas, na verdade, você só vai entender a dimensão da Segunda Guerra Mundial quando você começa a estudar o aspecto humano dela, o que foi, o turbilhão humano que foi a Segunda Guerra Mundial. Dia desse eu estava assistindo um documentário interessantíssimo. Fala dos prisioneiros soviéticos em Stalingrado. Impressionante, porque dentro da cidade, os alemães fizeram um campo de concentração para os prisioneiros soviéticos que eram capturados. Deixaram esses caras morrer de fome. Essa é uma realidade. Então, a guerra na União Soviética foi terrível. Tem um livro, é maravilhoso, esqueci o nome agora desse livro, mas é o Robert Capa, né, aquele fotógrafo, e como é que chama aquele escritor, caramba, do Vinha? John Steinbeck. Então, o livro é maravilhoso, esse livro. É maravilhoso. Eu emprestei para o amigo, ele nunca mais me devolveu. Virou para mim e falou: não vou te devolver esse livro, e acabou. Eu falei: tudo bem, mantém a amizade, mas arrego. Hein? Porque o livro, eu vou dizer para chegar na União Soviética. O livro é escrito pelo John Steinbeck, que foi prêmio Nobel de Literatura, e as ilustrações são de um mestre da fotografia, que era o Robert Capa, que morreu na Guerra da Indochina, né, em 54. E eles visitaram a União Soviética em 48, o Stalin autorizou. E você vê o Steinbeck, ele tinha uma caneta, o Steinbeck era fantástico, ele escrevia muito bem, não é à toa que ele ganhou o Nobel de Literatura, né? E você vê ele narrar o que era o sofrimento na União Soviética. Isso aí mesmo, esse livro aqui. Eu comprei uma segunda. Deixa eu só dar um destaque aqui, Léo. Eu comprei um... Opa, peraí, deixa eu destacar. É esse aqui, gente. Um diário russo, do John Steinbeck, com fotos do Robert Capa. Então, é assim, um mestre da literatura com fotografias de um mestre das câmeras, tá? O Capa morre na Indochina, na guerra contra o Vietminh. Mas é interessante esse livro porque mostra o sofrimento da União Soviética, o sofrimento daquele povo. Os alemães, para quem não sabe, eles arrasaram 70 mil, vou repetir, 70 mil vilas e cidades na União Soviética. Esse foi o relatório que o NKVD, antigo KGB, levou para o Stalin no final da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, eu vou pôr esse livro agora na lista de desejos da Amazon, mas eu quero mostrar para vocês a dimensão, isso que ele está falando. Você vê gente na Ásia Central que perdeu parente lutando em Berlim, lutando em Varsóvia, lutando em Minsk, onde quer que fosse. Né? Então, é complicado, gente. A história desses povos, a gente precisa estudar e ver essa dimensão, ver esse sofrimento, desse turbilhão que foi nessa sociedade, para entender isso, né? E o problema nem foi tanta guerra, foi a fome, né? A avó da minha esposa falava, o nosso maior desejo era comer um pão e morrer. Exatamente. É muito sofrimento. Aqui no Brasil a gente não tem ideia, né? Mas aqui você percebe, é a história, como se fosse, assim, presente, né? Até o que eu falei, da minha família, né? Porque eu sou casado com a moça do Kirguistão, né? E minha galera tá perguntando também por que eu casei com uma kirguisa, não sei o quê, se eu sou muçulmano. Fala aí. Mas assim, não, a gente se conheceu na Turquia, né? Eu posso falar porque minha esposa tá dormindo, mas a minha ex-namorada foi turca. E o dela também, o ex-namorado foi turco. Então, a gente falou assim, o senhor era o Romeu do Oriente Médio ali, né? Eu não quero mais ninguém do Oriente Médio, então... Casa Nova do Oriente Médio. Vai você... Não, ex-namorado. Aí ela falou assim, eu vou casar com uma... Não Oriente Médio, e ela falou mesmo, eu vou casar com um brasileiro, acabou, entendeu? A gente era estrangeiro, não queremos ninguém daqui. Não, eu tô brincando, aqui é da Turquia, eu tô brincando. Mas foi algo... enfim.
Mas, não, eu sou cristão, e lá, é que eu falei, aqui tem cristãos, né? Tem russos cristãos, tem muçulmanos, né? Kirguizes, assim, há muita boa relação, viu? Entre o cristão russo e o muçulmano kirguiz, né? Na Rússia também, né? Você percebe que são povos que se dão bem, às vezes até se casam. Eu conheci, assim, que não é muito comum você ver intermarriage. Na verdade, não é muito comum você ver assim, um kirguiz e um russo se casando. É menos comum, mas você vê. Né? Geralmente, kirguiz casa com kirguiz, o russo casa com russo, é mais isso. Mas de vez em quando você vê, né? Você vê bastante. Mas o que eu estava falando para você também. Então, aqui tem várias nacionalidades, vários países tentaram influenciar a região, vários países tentaram influenciar a região. A Turquia é um país que tentou influenciar muito a região, mas é que eu falei. Hoje eu acho que, assim, foi a janela de abertura para influenciar a região. Né? Depois da União Soviética, vários países tentaram influenciar aqui, vários países tentaram estabelecer o soft power na região, mas eu acho que com o ressurgimento da Rússia isso vai acabar. E, assim, ao meu ver, daqui a 50, 100 anos, a tendência é o Cazaquistão e o Quirguistão serem incorporados à Rússia. Né? Eu acho que é essa. Porque o Cazaque e o Quirguiz tem duas escolhas, ou Rússia ou China, ser incorporado. Né? Porque são países muito pequenos. São países muito pequenos, entendeu? E eu percebo que o Cazaque e o Quirguiz, eles vão optar pela Rússia. Por quê? Porque tiveram uma diferente do leste europeu, a Ásia Central teve uma experiência relativamente positiva com a União Soviética. Por quê? Porque, como eu disse, o povo kirguiz e o povo cazaque, há 100 anos atrás, eram nômades. Eles eram nômades. Então, pelo menos na União Soviética, eles tinham casa. Entendeu? Então, e que eu falei, também os russos, eles ensinaram o povo kirguiz a desenvolver a agricultura deles. Então, de certa forma, eles veem isso como algo positivo. Sim. Agora, se você vê na China, se você vê em Xinjiang, se você vê em Tibete, o chinês se tornou maioria. Eu não estou falando se eles estão certos ou errados, mas a maioria dessas regiões hoje é de maioria Han. A tendência é o Xinjiang, Tibete, serem incorporados culturalmente e demograficamente pela China. Por quê? Porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Ásia Central inteira tem 70 milhões de habitantes. E esse é o ponto que eu queria falar, que é muito importante, que é a questão demográfica. O povo da Ásia Central vê a China como um perigo demográfico. Claro que eles fazem acordos, economicamente a China é muito boa. Aqui eu vejo muita influência chinesa. Na minha universidade, assim, é um andar inteiro só sobre China. Mas é engraçado, né, Léo? Peraí, só vou jogar uma pimenta aqui, você continua com o teu raciocínio. Na Europa, o perigo demográfico são os muçulmanos. Para os muçulmanos da Ásia Central, o perigo demográfico é o chinês. Dá para entender esse mundo? Sim. Porque, não, Continue. Porque, na verdade, assim, você percebe que a China ela é muito influente hoje no país. Eu acho que o segundo país mais influente na região mesmo, em toda a região, é a China. O problema da China é que eu falei, a demografia, porque aqui na Ásia Central tem tudo que o chinês quer, tem petróleo e gás em abundância, né? E no Quirguistão tem água também, tem um lago aqui chamado Issyk-Kul. Se quiser visitar o Quirguistão, me manda uma mensagem que eu vou pessoalmente te ajudar a fazer esse guia turístico, né? Mas aqui tem tudo que o chinês quer, entendeu? Então, a China incorporar essa região é um palito, né? É muito fácil. Então, o Quirguistão, o Quirguiz, né? O povo da Ásia Central, ele vê o chinês como um perigo demográfico. Então, o que impede de haver uma invasão demográfica, não estou falando que a China vai invadir esses países, nem precisa, mas o perigo da China invadir demograficamente esses países é muito grande. Ó, só interromper um minutinho. Renato Garziro, ele mora em Ottawa. Ele está falando o seguinte, aqui no centro de Ottawa, o curso está pegando. O Canadá, gente, ele está com um problema seríssimo. Seríssimo. A gente não está vendo, só interromper um minuto e a gente já... O Renato é nosso... O Artes da Guerra está ficando chique agora, Léo. Temos você na Ásia Central, o Renato no Canadá, pessoal mandando notícias aqui do mundo inteiro. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz com isso, porque a comunidade, se Deus quiser, um dia ainda vai virar uma comunidade mundial.
Mas a gente não observa uma coisa, muita gente não está vendo uma coisa. O que está acontecendo no Canadá, gente, pode se alastrar para os Estados Unidos. Não é impossível, não. Isso aí se alastrar para os Estados Unidos. A gente está com um problema sério. E eu já tinha falado há um ano atrás que esse negócio todo de pandemia, de prender o pessoal em casa, essas coisas, não iam dar certo. Eu avisei, não vai dar certo. A questão não é obrigatório. Não é obrigatório. Né? Não estou falando que eu sou contra nada, né? Eu estou falando, quem quiser usa, né? Mas aqui não é obrigatório. Aqui você vai na rua, normal, né? Então eu acho que... E outra coisa, se o que está acontecendo agora no Canadá estivesse acontecendo aqui, a mídia toda fala, não, porque tem que haver mudança de regime, não sei o quê, protestos democráticos, mas lá não, lá o Trudeau, né, a Barbie canadense, está chamando os manifestantes de terroristas. Né? Lá eles são terroristas. Olha o que o Renato está falando, ele está lá em Ottawa. E nessa história o Trudeau perdeu em prestígio, não importa o que ele faça. Eu também acho que vai ser muito difícil ele se segurar. Eu acho o Trudeau uma farsa, gente. Sinceramente, esse cara para mim não inspira confiança. Eu acho o Trudeau uma farsa, tá? E o que é pior, tá? Agora eu vou fazer um alerta aqui no canal Arte da Guerra. Vocês fiquem de olho. Tem uma porrada de Trudeau a caminho da política do Brasil. Uma porrada. Com aquele discursinho vagabundo. Vagabundo. A gente já conhece o discurso. É aquele discursinho vagabundo. Vagabundo. Aquelas posição de yoga, aquelas coisas vagabundas, que de ideia mesmo não tem nada, que não vai melhorar em nada a vida da Dona Maria que está vendendo cafezinho ali no metrô. Vocês tomem cuidado com esses farsantes, porque vem uma porrada deles por aí. Vamos, é isso aqui, ó, que o Lucas está falando. O Trudeau é um puppet mesmo. Tá? É um puppet. Essa é que é a grande verdade. Tá uma marionete desses safados aí. Mas continua aí, Léo. De vez em quando o Arte da Guerra incorpora. Eu fui comandante de pelotão de carro de combate Cascavel. De vez em quando o Arte da Guerra incorpora a Cascavel assim. Não tem problema. Não, tá certo. Né? Na verdade, eu acho que hoje nós vemos outra coisa também que eu ia falar sobre como comparar o Ocidente com o Oriente, né? Hoje a gente vê a hipocrisia ocidental, porque até um pouco tempo atrás, o Ocidente, Canadá, eram lugares totalmente democráticos, né? Era o paraíso da democracia. Hoje você está vendo manifestações pacíficas, os manifestantes pacíficos estão sendo tratados como terroristas, né? Perfeito. E outra coisa também que eu quero falar um pouco sobre a Ásia Central, porque assim, no Quirguistão, pelo menos, eu quando visito um país, eu gosto de visitar os lugares pobres e ricos, né? Porque eu posso fazer uma observação do local boa, né? E eu fui nas partes mais pobres do Quirguistão, cara, você não vê uma galera, você não vê Cracolândia, você não vê crime organizado, isso nem existe aqui. Violência aqui é um país simples, é um país que relativamente, né, alguns podem chamar de pobre, mas eu não vi violência aqui. Né? No máximo, talvez, sei lá, roubar sua carteira, mas, entendeu? Mas é mais na malandragem, mais de pegar de forma mais sutil do que pegar uma arma, apontar na sua cara e falar, me dá tudo que você tem. Entendeu? No Ocidente, como você sempre fala, no Ocidente a gente está perdendo as nossas liberdades, agora a gente já não tinha segurança, agora a gente está perdendo nossas liberdades, né? Exatamente. Quer dizer, esse problema de droga aí não tem, Léo. Não, eu não vou dizer que não existam pessoas Lógico, né? com drogas, né? Mas, assim, comparado ao Brasil, é bem marginal mesmo. É bem marginal, você não vê. É muito difícil você ver. Claro que eu falei, deve existir. Tudo, assim, vive no mundo globalizado, deve ter droga, deve ter tudo que você possa imaginar, mas assim, de uma maneira bem marginal, de uma maneira bem escondida. O problema no Ocidente é que isso não é mais marginal, isso está virando mainstream, né? Aqui é bem marginal mesmo essas coisas, né? Então, eu não sei, eu estou gostando muito da minha viagem à Ásia Central, eu acho que é um povo muito simples, é um país que a gente pode aprender muito, né? E, de certa forma, eu vejo que a influência na região, não estou querendo... Assim, estou sendo justo, tá? Eu acho que é uma influência positiva, né? Eu conheço muitos kirguizes, muitos cazaques, até os nacionalistas que veem a Rússia com bons olhos, de certa forma, né?
Então, é por isso que eu acho que, de certa forma, no futuro, a Rússia vai... Esses dois países eu vejo como que a Rússia vai incorporar assim. Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão já é outra história, né? Já não sei se a Rússia vai até esses países, mas o Cazaquistão e o Quirguistão vai, e como eu disse para vocês, o Quirguistão e o Cazaquistão falam russo, eles falam russo, né? É uma língua oficial, eles têm boas relações com a Rússia, são países, assim, o Cazaquistão é muito rico em petróleo e gás, e depois, e olha, uma coisa que eu percebi, que depois desses protestos que aconteceram no Cazaquistão, eu percebi que o governo cazaque está muito mais alinhado com a Rússia. Porque o Nazarbayev, de certa forma, ele tinha uma política independente. O Tokayev não está tendo, não. O Tokayev agora está dando uma de Lukashenko da Ásia Central, né? Mas aí que tá, Léo. É aí que tá. Você tocou num ponto importante agora. Eu gosto muito da visão que você tem da Rússia e do Oriente, né? Porque é o seguinte, eu não sei se a tentativa do Cazaquistão, não sei, mas a tentativa de desestabilização do Lukashenko, da Belarus, né, a gente tem certeza que veio do Ocidente. Do Cazaquistão é provável, Ocidente / Turquia. Essas coisas só fortaleceram o Putin. Fortaleceram. Só fortaleceram ele. Se a tentativa foi de alijar esses apoios, só piorou as coisas. Entendeu? Não, só piorou as coisas. E a Turquia, ela tem uma visão, né? Ela vê todos esses povos como povos túrquicos, né? Eles acreditam que todos esses povos, eles têm a mesma identidade. Contudo, quem for para a Ásia Central vai perceber que esses povos não têm essa visão túrquica, né? O cazaque é cazaque, o kirguiz é kirguiz, o uzbeque é uzbeque. Eles têm uma identidade muito local. Eles não se veem, nós somos todos parte da família turca. Isso é uma visão da Turquia mesmo, né? A Turquia que está tentando criar esse pensamento, essa identidade túrquica, né? Mas eu não sei se vai funcionar. Por quê? Porque vamos falar pelos povos turcos que vivem na Rússia. Vamos falar para os tártaros. Os tártaros, super russificados, né? O cazaque e o kirguiz, se eles não forem russificados, eles são cazaquizados, né? Eles não têm essa visão túrquica, eles não têm essa identidade túrquica. Talvez um pouco o Uzbequistão, talvez seja um pouco mais próximo, só. O Tadjik é persa, né? O turcomeno é a Coreia do Norte da Ásia Central. Então, na verdade, assim, claro que o Nazarbayev, né, ele usou um pouco dessa carta turca, né, de nós somos povos turcos. Você diz o Nursultan Nazarbayev do Cazaquistão, né? O do Cazaquistão. Mas é para atrair investimentos, viu? É para atrair investimentos dos países. Porque antes a Turquia, em 2010, estava crescendo bastante. Para atrair investimento turco. Então, ele aceitou. O Nazarbayev, ele queria agradar todo mundo, né? Queria agradar árabes, ocidentais, russos, chineses, turcos, né? O Nazarbayev queria agradar todo mundo. Mas eu vejo que essa janela de oportunidades na Central se fechou. A Central hoje é uma região russo-chinesa. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Porque, olha só, gente, vocês não sabem de uma coisa. Primeiro que vocês estão diante de uma oportunidade ímpar, né? O Léo é um globetrotter, ele morou na Turquia, agora está aí no Quirguistão, fala várias... Eu falo sempre que isso aqui vai ser um outro Pepe Escobar da vida aí. Já está em tudo quanto é canto do mundo aí. Então é muito bacana a gente te ouvir. Eu queria a tua opinião, cara. Você que morou na Turquia, você conhece bem o problema. Você não acha que Veja bem, opinião minha. Você dá tudo porque você conhece melhor o assunto. Você não acha que o Erdogan, ele dá umas coisas que é um passo meio maior que a perna? Qual é a tua visão? Não, certeza. Eu acho que isso é certeza, né? Eu falei, a Turquia teve um passado muito glorioso, né? O Império Otomano, né? Na verdade, as descobertas americanas, elas foram provocadas quando os turcos conquistaram Constantinopla, né? O Império Otomano virou praticamente a hegemonia do mundo islâmico, né? Depois que eles conquistaram o Egito, né? Quando eles acabaram com os mamelucos, né? Então eles tornaram a hegemonia no Oriente Médio e no Norte da África, né? e nos Balcãs. Então era um império absurdo. Então, na verdade, ele se espelha nesses caras, só que o mundo acabou. Naquela época não tinha bomba atômica, naquela época não existia Estados Unidos, naquela época, né? Na verdade, assim, o país que mais
prejudicou os otomanos foram os russos. Não sei se você, quem sabe, mas os russos, eles expulsaram os turcos do Cáucaso, do sul da Ucrânia e dos Balcãs. Das 16 guerras, 15, não sei quantas guerras eles tiveram exatamente, mas a grande maioria os russos venceram, né? Então, na verdade, eu acho que mais uma vez os russos venceram os turcos na Síria, né? Porque o Erdogan estava salivando em tomar a Síria, né? Porque sem a Síria não existe Império Otomano, né? Sem a Síria não existe Império Otomano, né? A Síria é o que liga a Anatólia ao Oriente Médio e também dá uma puxadinha para o norte da África. E os russos frustraram esses planos do Erdogan, né? Frustraram. Então, eu acho que, infelizmente, o Erdogan, ele deu um passo para a perna. Você percebe que muitos turcos, eles financiaram esse último golpe aí que teve no Cazaquistão. Pegou muito mal o Tokayev, pegou muito mal com ele, né? Então, não sei, assim, gosto muito da Turquia, né? Tem muitos amigos turcos, né? Mas eu acho que ele faz um jogo perigoso, concordo com você. Eu acho que ele faz um perdeu jogo muito perigoso. Muito perigoso. Ele não tem a musculatura do... Ele quer ser um Putin sem a mesma musculatura. Não dá, né? Na verdade, assim, eu acho que a Turquia, até 2010, estava fazendo um bom trabalho de casa, né? A economia estava crescendo, eles tinham a política do Davutoglu, né? Que na verdade se fala o G, aquele G que tem aquele acento, não se pronuncia, né? Porque não é Erdogan, tá? Erdogan. Na verdade, eu acho que a Turquia está fazendo um bom trabalho, né? Eles queriam ter boas relações com a Grécia, com a Armênia, com o Assad, com a Rússia, com os Estados Unidos. Eu acho que o Davutoglu fez um trabalho de relações internacionais excepcional, porque a Turquia, ela é cercada de inimigos. Os Balcãs odeiam os turcos. Uma vizinhança complicadíssima. Irã, né, é o rival histórico. Os persas e os otomanos, eles dividiam o Irã, o Oriente Médio e o Cáucaso, né? O Cáucaso, que até recentemente, até pouco tempo atrás, era parte da União Soviética. O Oriente Médio, assim, a família saudita não vê o Erdogan com bons olhos, né? Agora eles estão tentando ter uma boa relação, mas eles eram rivais do mundo muçulmano sunita. Você vê, ele está cercado de inimigo, então o problema dos curdos, disputas com gregos, é uma situação complicada, cara. Cara, 20 a 30% da população turca é curda, entendeu? É curda. E tipo assim, eu conheci, meu melhor amigo turco era curdo. Na verdade, quem me trouxe para a Turquia foi um curdo, que foi o Ali, que eu conheci na Escócia, que eu morei na Escócia, aí ele me convenceu a ir morar na Turquia. E, pô, ele é nacionalista, cara. Ele quer um Kurdistão, entendeu? Então é muito complicado. Eu acho que o Erdogan, ele errou. E agora, teve esse problema ele teve alguns problemas com o Ocidente, teve problema com o Trump pressionou... Tá querendo se meter na Ucrânia também. Querendo se meter na Ucrânia, o Erdogan, eu acho que infelizmente ele vai... Eu não acho que ele vai ganhar a próxima eleição, não. Porque até quem apoia ele, porque assim, eu tenho muitos amigos turcos, até quem apoia ele acha que já deu. Ele foi muito louco, assim. Deu uma de louco demais, assim. Eu acho que ele começou bem, mas ele começou a ter esses planos muito ambiciosos. Ele foi muito ambicioso. A Turquia não tem... Eu também acho. A impressão que eu tenho, Leonardo. Nem tem armas nucleares, pô. Nem tem armas nucleares. Eles acham que são Império Otomano, entendeu? Do século XXI. Não dá. Não existe isso. Ele lembra muito um vizinho que nós tivemos aqui no Brasil. Muito. Solano Lopes. Eu passo mão aqui a perna. Para mim, ele me lembra muito o Solano Lopes. O Léo, que eu morei foi no Paraguai e eu concordo com você. Nós estamos chegando no final da live. Eu já falei que você vai virar o Pepe Escobar brasileiro. Obrigado. O novo Pepe Escobar. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos chegando no final da live, já deu quase 1 hora, e hoje eu tenho a live do Clube de Canais. Vamos dar um like, pessoal. Vamos ajudar, que daqui eu ainda vou para o Clube de Canais. Mas eu queria que você desse o teu recado, falasse do teu canal para a gente, tá? Nós vamos te trazer... Eu tenho evitado de cutucar para trazer para as lives, porque eu sei do teu problema de horário. Eu sei não, pode, fica à vontade. Final de semana, cara, é ruim para você, a gente sabe disso. O horário, infelizmente, o horário do Arte da Guerra acaba se tornando um horário ruim. A gente vai jogar
a próxima que tiver, para as 9 da noite. Porque aí, pelo menos 6 horas da manhã para você já é um horário mais civilizado. Mas a gente sabe da tua dificuldade. Então, eu queria que você falasse do teu canal aqui pra gente, tá? Do canal Irmãos Russo aí, e fizesse o teu merchan aqui. Ah, tá. Bom, eu tenho um canal chamado Irmãos Russo, que na verdade, Russo é meu sobrenome, tá? Você tá do Kirguistão, você é casado, você é da Rússia, não, na verdade é meu sobrenome, né? Que eu fiz em conjunto com o meu irmão, né? Mas é o seguinte, durante a semana a gente não tá muito ativo, porque agora olha só, eu trabalho das 5 da manhã, hoje não, né? Mas segunda eu não trabalho, terça até sexta, das 5 da manhã até meio-dia. Depois eu durmo um pouco, almoço, durmo um pouco. Das 2h30 às 5h30 eu estou estudando russo, eu estudo 3 horas de russo por dia. No final de semana eu estudo praticamente o dia inteiro. Aí volto à faculdade, trabalho das 6 até a meia-noite. Então, tipo assim, minha vida tá muito corrida, durante a semana tá muito difícil me ver. Mas a gente faz vídeos finais de semana, tá? A gente vai fazer mais vídeos em breve, tá certo? E quem quiser se inscrever, fique à vontade, Irmãos Russos, né? Final de semana eu faço live, eu falo um pouco sobre a situação geopolítica ao redor do mundo, correto? E eu estou muito honrado de vir aqui nesse canal maravilhoso, com essa pessoa incrível, que é o comandante Farinazo. Mande um abraço bem carinhoso para a Amália, que eu gosto muito dela, ok? E é só isso que eu queria falar, né? E meu irmão também, ultimamente, meu irmão está estudando para ser procurador, então meu irmão tá, deu uma desaparecida, mas daqui a pouco ele volta aí. Tá bom. Ô, gente, vamos se inscrever no canal do Leonardo, tá? E do Leonardo e do Rafael, que é o canal Irmãos Russos. A gente está sempre citando ele aqui na entrada das lives. Léo, quero te agradecer a atenção, que eu sei que te peguei um horário horroroso aí. Não, eu acordo 5 horas, tá? Eu acordo 5. Mas deixa eu fazer uma última pergunta. Diga. Em país muçulmano, o domingo nosso é a sexta-feira, não é? Como é que é isso aí? Ah, mas aqui, assim, isso é mais do Irã, aí, né? Como é que é? Não, é normal. Aqui é que eu falei, é um país secular, né? É um país muçulmano, né? Tanto que lembra que fala Voskresenie é domingo em russo. E aqui eles falam Voskresenie. E quer dizer a ressurreição de Cristo, quando Jesus ressuscitou. O país muçulmano, domingo é Voskresenie, né? Então, que loucura, cara. Assim, não, eu acho que a gente tem que ter uma visão, assim, eu acho que a pessoa tem uma visão muito equivocada do muçulmano, né? Porque ou as pessoas acham que é um povo que quer fazer terrorismo toda hora, ou acho que é um povo que reza 5 vezes por dia, né? Assim, claro que no Corão você deveria, mas na vida prática, o que eu falei, o cristianismo é muito secular. O cristianismo é muito secular, não tem... Né? Eles são muçulmanos, mesquita, né? Eu te agradeço, então, tá, camarada? Eu vou ter que encerrar a live, porque eu vou para a live do Clube de Canais. Pessoal, vamos dar o like, vamos se inscrever no canal Irmãos Russos, tá? Quem é do Clube de Canais agora, eu vou tomar uma água rapidinho, já vou entrar aqui no Clube de Canais, tá? Para nossa 76ª live exclusiva para membros. Léo, a gente se fala durante a semana, tá? Um grande abraço para você, dá um abraço a todo mundo aí. Obrigado aí mais uma vez, camarada. Eu que agradeço, comandante. Pessoal que for do Clube de Canais, já vamos se posicionando lá. Daqui a uns 3 minutos está começando a live. Semana tem muitas novidades aí. Elias Jabor vai estar aqui quarta-feira falando sobre